aí pessoal, tudo certo? O Brasil foi eliminado na Copa América, vocês sabem, teve vídeo aqui, é claro. E uma coisa que me incomodou bastante durante essa competição, e até depois dela, que foi essa entrevista que eu vou citar agora do Dorival até, ele falando sobre... Não só ele falando também, né? A parte dele falando também me incomodou. Mas a questão de nós contra eles, isso me irritou, assim, profundamente. Porque durante a competição, o Danilo respondeu um torcedor, e aí eu acho até normal, tá? Eu não ligo muito pra isso, acho que acontece. Às vezes o cara tá puto, às vezes ele achou que passou do ponto, sei lá, isso é absolutamente normal. Mas tem aquele episódio do Bruno Guimarães comemorando o gol, meio que xingando pra torcida. Esse eu também, assim, até entenderia uma reclamação, mas não ligo muito também não. Acho que às vezes o cara tá xingando, sabe, não xingando ali a torcida, xingando só, extravasando na hora. Isso também acontece. Agora, a questão de depois dos jogos, o Danilo falou isso inclusive para um torcedor, acho que parece no hotel, né? Depois ele falou em alguma entrevista, e o Dorival falou isso aqui que eu já mandei, que era, mas tem que torcer pela gente, as críticas são infundadas, e a última frase do Dorival que me motivou a fazer esse vídeo, inclusive, é essa: daqui a 2 anos essas pessoas terão que engolir uma grande conquista. Então, vamos lá, né? Vamos lá. É óbvio que você criticar de forma tresloucada, digamos assim, sem um fundamento, é errado, mas mesmo assim, em certos momentos, depois de uma eliminação, como é que você vai cobrar racionalidade do torcedor na hora de criticar? Você quer que ele critique, porque a seleção não jogou dessa forma, não fez isso bem feito e faltou... Não, o cara vai falar muitas vezes aquelas coisas clichê de não tem padrão, o time não tem amor à camisa e não é igual antigamente, não tem tanto talento. Isso é completamente normal, cara. Óbvio que eu não defenderia o cara chegar lá e ofender o jogador lá, chamar na DM, ficar falando um monte de besteira. Isso eu acho zoado, mas tá bom, né? Ok. A grande questão é que esses caras parecem que sempre precisam criar alguma coisa para se alimentar e jogar. Por exemplo, até o que o Uruguai fez, é um exemplo. O Andrés Pereira falou lá naquela situação antes da partida contra o Uruguai que o Uruguai sonhava em ter um meio de campo como o nosso, todos os jogadores são de Premier League. E cara, em certas partes eu não acho que ele tá mentindo não. Fala-se muito que a geração do Brasil é fraca, né? Eu não acho, mas certamente é menos talentosa do que outras, né? Do que a geração dos anos 90, dos anos 2000, começo dos anos 2000, é evidente. Mas se você fala assim, se eu citar o exemplo já que a gente falou de meias, vou falar o Paquetá. Vou pegar o Paquetá de exemplo. Se você tem o Paquetá na seleção uruguaia, cara, se ele não é titular, no mínimo, ele é constantemente convocado. No Brasil ele também vem sendo, claro. Mas há um tempo questionou-se muito isso, ele ficou de fora de uma convocação e assim, ele é bem talentoso. No Uruguai ele seria líder ali, se não líder, um dos grandes jogadores, eu tenho certeza disso. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo mais... o Danilo, o próprio Danilo. O Danilo numa seleção uruguaia seria o titular assim, indiscutível por muito tempo. No Brasil ele é bem criticado e às vezes com razão, ele tem certas atuações bem fracas com a camisa da seleção, apesar de eu achar até outras críticas injustas, enfim. O lateral direito do Uruguai foi o Nandes, contra o Brasil. O Nandes, que é um jogador que tá rodando aí, eu até falei no vídeo, ele tá num time da Arábia que eu nem sei qual é, Al-Qadishad, sei lá eu. Ele pertence ao Cagliari também, que é um time que briga normalmente na parte de baixo da tabela do campeonato italiano. Mas a seleção uruguaia usou isso aí, eu até viajei devagar um pouquinho. Usei tudo isso para falar o quê? A seleção uruguaia usou para motivar, né? O vídeo lá dele jogando, o Andrés falando, enfim. Isso acontece muito no futebol. Eu acho besteira, mas muitas vezes parece que usam muito para alimentar isso, né? Alimentar uma questão de precisamos de uma motivação, enfim. E aí, passando para as declarações e tudo, né, eu vou falar a do Dorival. Né? O Dorival, em uma entrevista para a ESPN, né, ontem, inclusive, aliás, ou foi anteontem, a ESPN postou só ontem, não sei, mas ele falou o seguinte, falou muita coisa, mas eu vou tentar resumir. É um processo de mudança, acho que todos entendem pedir uma reciclagem na seleção, todo mundo passa por fases. Há um tempo atrás eu peguei uma entrevista da nossa seleção sendo questionada
E a foto atrás tinha Leão, Sócrates, Zico, Falcão. Olha o absurdo, dizemos que não tinham craques. Sabe quem eram os jogadores? Os que eu acabei de citar? Temos que tomar cuidado com o que falamos. É verdade, isso aí não está errado, mas tem outro lado. A seleção brasileira de hoje vem muito forte do que há alguns meses, e ela será ainda mais forte na frente. Daqui a 2 anos, essas mesmas pessoas que estão falando demais, desnecessariamente sem responsabilidade, talvez terão que engolir novamente uma grande conquista na nossa seleção. Tenham calma e paciência e acompanhem. Pode ter certeza que o povo brasileiro não irá se decepcionar, isso eu garanto, e assumo a responsabilidade de estar no comando de tudo isso. Queria ter entregue já na Copa América algo melhor? Muito, mas entendo que é um processo. Respeito tudo que se fala, mas tomem cuidado, porque talvez se decepcionem lá na frente. Vocês vão ver essa matéria e apresentem em público para ver as incoerências que acontecem de tempos em tempos. É verdade um pouco disso, né? Até o Léo Bertozzi postou um negócio bem legal no Twitter dele, que era a placar de 2001, depois daquela eliminação ridícula do Brasil para Honduras, né, na Copa das Confederações. E tudo bem que foi um time C, né? Foi um time bem alternativo, mas tinha muitas críticas aos jogadores que não foram até para a competição, tá? E aí eu tô no Twitter do Bertozzi aqui para abrir exatamente aqui, ó. O post assim: não é o fundo do poço, era da placar, mas é quase. Sai técnico, muda esquema, as derrotas se sucedem e o vexame final. Ficar de fora da Copa deixou de ser uma hipótese remota. Será que o Brasil não faz jogadores como antigamente? Aí a foto seguinte da publicação é o Rivaldo e o Ronaldo. O Rivaldo nunca funcionou bem na seleção brasileira, o que é mentira, porque em 1998 ele já tinha feito uma Copa muito boa. O Ronaldo jogou só 6 minutos nos últimos 2 anos. Isso é verdade porque ele estava machucado, mas né, enfim. Aí ele ainda cita a matéria, né, o texto. O Brasil ainda tem Djalminha, Denilson, Alex, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano, mas responda rápido, quando você os viu decidindo jogos e campeonatos a favor da seleção? Olha os nomes que os caras citaram aqui, que hoje em dia a grande maioria aqui seria titular absoluto. Então o Dorival até tem uma certa razão nisso, né, de falar que as críticas às vezes são desmedidas. Mas nessa atual geração, não. É um trabalho que está se iniciando, tudo bem, tem renovação, mas a renovação já tinha começado com o Ramon, aí passou pelo Diniz, aí esperou o Ancelotti e o Dorival. Então assim, não está tão errado quem faz essas críticas. Repito, não está tão errado. E não adianta ficar com essa de nós contra eles, de querem me jogar contra o povo, igual o Vini falou até do Thiago Leifert, que também foi um negócio besta, um negócio muito besta, porque o Leifert não falou nada demais, né? Foi uma crítica normal, talvez num timing errado, porque ele fala aquilo, se eu não me engano, pós-jogo contra o Paraguai, né? Que até o Vini joga muito bem. Mas os outros jogos, o Vini não foi mesmo bem, né? E aí pode ser culpa dele ou do esquema, eu acho que é o contexto geral. Mas ele falou aquela, ele tá tentando me colocar contra o povo brasileiro. Não, cara, não, absolutamente não. Foi uma crítica normal, uma crítica dele em campo. Não tem nada a ver de colocar o povo contra ele. Então, essa narrativa que é alimentada de nós contra eles e a torcida às vezes tá vaiando, tá fazendo isso e aquilo. O torcedor também muitas vezes se sente longe da seleção, né? Um negócio que é muito clichê falar, mas que eu concordo demais a gente não tem jogo no Brasil, cara. A gente não tem jogo no Brasil. A gente tem os jogos das eliminatórias, os 9 obrigatórios, e olhe lá. Porque na grande maioria das vezes o Brasil joga em Miami, joga em Londres, em sei lá onde mais, na Espanha já jogou algumas vezes, né? Enfim. Então, acaba afastando o torcedor um pouco de ter mais longe. Eu não vou nem entrar na elitização dos valores de ingressos, de arenas, porque isso aí, né, já é no futebol brasileiro inteiro. Isso aí já é um caminho sem volta, né, eu acredito, infelizmente. Mas também tem isso. Então, é feito muito pouco para tentar trazer de volta a torcida e às vezes até a opinião pública, que eu concordo, tem muitas vezes críticas exageradas e sem sentido. Mas nessa Copa América, no geral, o Brasil merece todas as críticas e mais um pouco, acredito eu, tá? Eu repito, tem coisas boas a tirar? Tem, até tem, acho. Falei no vídeo aqui do pós-jogo contra o Uruguai, mas, no geral, é bem decepcionante o trabalho. Foi, né? Não só o trabalho de campo, mas o trabalho de organização, de direção. Isso aí, né? Nem vale a pena citar, porque Edinaldo Rodrigues tá de parabéns, né? Inclusive, ontem completou 10 anos do 7-1, eu quero fazer um vídeo em cima disso também. Mas é isso, acho que essa narrativa é muito porca, tá? É muito fácil de fazer e é difícil pensar em soluções para não acontecer e para trazer de novo um apoio popular de volta para a seleção. Comenta aí o que você acha sobre isso, depois a gente volta. Valeu!